Olá, aluna, olá, aluno do Estratégia. Meu nome é Ricardo Campanário, professor de administração aqui do Estratégia Concursos. A gente está falando de administração de materiais, tá bom? Primeiras conversas aqui específicas sobre materiais, ainda uma parte conceitual. A gente vai falar agora de nível de serviço e medidas de desempenho. É a primeira medida de performance dentro de gestão de materiais. Possivelmente a mais cobrada e uma das mais importantes. A gente vai entender o que é esse nível de serviço e o que são medidas de desempenho dentro de administração de materiais. Aliás, a administração de materiais, a gente fala o tempo todo em eficiência, em maximizar o emprego dos recursos disponíveis, não é? Portanto, você medir é fundamental. Não há como gerenciar absolutamente nada se você não tem medida de desempenho, né? A primeira ação para você gerenciar qualquer tipo de processo é você ter medidas de desempenho para que em cima dela você possa ter um diagnóstico e tomar ações corretivas, né? Sejam de redistribuição de trabalho, redistribuição de pessoas, seja o que for, melhoria do processo, mas você precisa medir, né? Sem medir nada funciona, você não tem visão gerencial, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos olhar o que são medidas de desempenho, né? Em regra geral, medidas de desempenho são maneiras de medir a performance, a gente acabou de falar disso, né? Você tem que medir para saber se você está indo bem, está indo mal, e de novo, a administração de material é extremamente voltada para resultado, né? Não é, até porque como é uma atividade meio, né, embora a gente tenha visto a importância que ela tem e toda a capacidade de gerar até mesmo uma vantagem competitiva ao longo do processo, ela é vista como uma atividade de meio e ela tem realmente que reduzir o emprego de recursos e maximizar o emprego daqueles recursos disponíveis para que não haja perda, não haja nada. Portanto, medir o tempo todo é fundamental, tá bom? Além disso, a medida de desempenho vai permitir justamente o que a gente acabou de falar, né? Que você possa agir sobre o desvio e tomar as correções, implementar as correções necessárias. De nada adianta você ter um sensacional painel de indicadores, painel de acompanhamento de performance, se você só tem o painel. Você fala, que legal, tem um painel bacana, estou vendo que ali está ruim pra caramba, essas áreas aqui estão boas. E o que você vai fazer com o que está ruim pra caramba lá? Não, nada, eu só sei que está ruim, mas beleza, já estou satisfeito. Não, aí não, é melhor não ter o painel de indicadores, deixa rolar, né? Você tem o painel para justamente você, portanto você tem as medidas, a gente vai ver aqui o nível de serviço, você tem o nível de serviço para identificar se está bom ou está ruim e tomar atitude corretiva. Qual que é a atitude corretiva? Às vezes falta mais recurso lá, tem que botar mais recurso, mesmo falando de gestão de material que tem que minimizar, você tem que usar o menor número de recursos possível, às vezes precisa de mais, para o fulano poder desempenhar a atividade dele. Ou você pode ter problema de performance, o fulano não está desempenhando com o recurso suficiente que ele tem lá. Tem várias coisas, o processo pode estar ruim, mas você tem que tomar medidas de correção, tá? Principal é o tal nível de serviço. O que é o nível de serviço? Vamos passar já para o próximo slide, porque ele é bem simples, viu, gente? A gente já falou do nível de serviço em algum momento, você já deve conhecer. A fórmula, vamos direto para a fórmula aqui do nível de serviço, é isso aqui, olha só. São os pedidos atendidos saturamente sobre os pedidos totais. Então, quantos você atendeu, né, de forma ok, sobre quantos você recebeu, tá? Isso daqui vai gerar o quê? Um percentual de atendimento, tá? Então, de novo, eu vou dar um exemplo prático aqui. Você vai somando ali, e como é que esse pedido chega ao gestor de materiais? Por requisições de material, né? Então, existe um documento, pode ser eletrônico, pode ser até em papel, tem lugar que ainda é em papel, dependendo do que você está falando, mas você recebe ali várias requisições de materiais. Eu preciso de 3 unidades do X, o outro precisa de 5.000 unidades do Y, assim por diante. Você tem ali um monte de requisição de papel. Esse monte de requisição de papel é quanto você recebeu, tá certo? Então você vai ter recebido um monte, você soma os 5 de um com os 5.000 do outro, é o número de requisições. Na verdade não é a quantidade das requisições, é o número de requisições, tá? Então o que pediu 5 é uma requisição, o que pediu 5.000 é outra requisição, o que pediu 1 milhão é outra requisição. Então você tem um número de requisições. E aí no final do dia, você vai ver quantas dessas requisições você atendeu satisfatoriamente, tá? O que é o atender satisfatoriamente? É se você entregou aquela requisição, aquele material, no local correto, né, no tempo correto, com o volume correto, com a qualidade correta, com o critério ali que foi estabelecido na organização, que geralmente é isso, né? Lembrando dos 3 principais, no tempo correto, né, na quantidade correta e no local correto. Agora, pode ser que você queira também ver se a qualidade estava boa, tudo aqui no custo correto, tem um monte de coisa. Então a empresa vai estabelecer ali qual que é o razoável para ser considerado o atendimento satisfatório, tá? Então, exemplo concreto, você recebeu 100 requisições, quantas você atendeu satisfatoriamente? 95.
Ué, e as outras 5? Ah, tinham 3 aqui que o produto não tinha chegado ainda, o fornecedor não me entregou, e tinham 2 que eu atendi, mas eu só consegui entregar 2 dias depois, porque eu não localizei, ou eu localizei e tinha um problema na embalagem, eu tive que consertar ali alguma coisa. Então, legal, você atendeu satisfatoriamente quantas? 95 das 100, tá? Isso significa que o seu nível de serviço é de 95%, tá? Então, essa é uma medida. A gente vai ver lá que, obviamente, nem todo mundo tem 100%, e nem todo mundo quer ter 100%. A gente vai falar disso já já, porque tem um custo você ter 100%. O 95%, aliás, está altíssimo, né? A gente vai ver já já, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, como é que funciona isso? O que são requisições de materiais? Eu acabei de falar para você que tem as requisições de materiais. É importante a gente entender isso por 2 motivos. Primeiro, porque é com base nas requisições que você vai fazer essa conta, né? Quantas requisições você atendeu. Isso vai dar o seu nível de serviço. E requisição de material é um dos documentos que mais cai em prova do ponto de vista de documentos importantes para o processo de gestão de materiais, né? Então tem requisição de material, tem pedido de compra, tem a ficha de controle de estoque, isso a gente vai ver nos respectivos momentos, né? Mas aqui a gente já pode falar um pouquinho de requisição de material, porque é ela que você soma para saber quantas você atendeu para calcular o seu nível de serviço, né? Ela nada mais é, deixa eu botar no PowerPoint aqui, ela é o documento hábil para que você faça o pedido de material, tá? Então você envia esse pedido de material para o setor responsável, para o gestor de materiais, né? Dizendo, olha, almoxarifado, eu quero aqui, vamos pensar no escritório, eu quero aqui 5 pacotes de papel A4, né? Sulfite. Preciso que me mande aqui. Você vai preencher lá uma requisição de um pedido de material e vai mandar para o responsável, né? E ele vai juntando isso. Ah, quando você vai botar lá, eu preciso disso para amanhã. E aí, será que chegaram os quatro pacotes de sulfite A4 amanhã? Chegaram? Está atendido. Não, chegaram semana que vem. Não está atendido. Não, não chegou A4. Chegou num outro formato, não foi o que eu pedi. Não está atendido. E assim por diante. Tá bom? É basicamente, esse é o documento que dá suporte para o processo. Veja, eu estou fazendo aqui do ponto de vista teórico, é assim que funciona, né? Tem que ter uma requisição de material, você soma as requisições, o número de requisições que você atendeu vai fornecer um percentual ali, que é o seu nível de serviço, e a gente vai ver como a gente lida com o nível de serviço. Veja aqui, ó, qual que é o desafio? Desde o início da nossa aula, a gente está falando em eficiência, redução de custo, etc. Né? E aí, qual que é o grande desafio aqui? Quanto menor for o estoque, né? Se você está trabalhando com estoque, maior o risco que você tem. Tá? Portanto, maior o risco também que você se expõe em relação ao seu nível de serviço. E veja que a gente cria aqui quase que um paradoxo, né? O tempo todo eu estou falando, e especialmente o financeiro vai cobrar isso muito do gestor de materiais, você tem que ter estoque pequeno, estoque baixo. Por quê? Porque estoque é capital empatado, é capital que não está sendo remunerado, né? O capital ele pode ser colocado na atividade produtiva, que gera produto acabado e, portanto, gera lucratividade, ou seja, ele é remunerado, né? Ou ele pode ser empregado no mercado financeiro, onde ele também é remunerado, né? Dependendo das características. Aqui no Brasil nem está num momento muito bom para fazer isso, mas você pode investir no mundo inteiro e você pode ter o seu capital remunerado em qualquer outro lugar. Mas, enfim, portanto, o estoque, você sempre vai brigar para diminuir o seu volume estocado. Tá? Se você diminui o seu volume estocado, isso expõe você a que tipo de risco? A não atender pedidos de fornecimento de material. Então o gestor da fábrica vai pedir o material, você fala, eu estava com o estoque tão baixo, como a demanda aumentou um pouquinho, eu não tenho, não vou conseguir atender o seu pedido. Ou o pedido do sulfite agora há pouco, fala, não tem estoque. Quando chega sulfite, como nunca é urgente, eu vou ali e compro na hora aí, ou seja, não atendeu também. Então veja, você vai ter que achar a melhor relação entre essas duas coisas, entre minimizar, no caso do estoque, é um caso específico, né, minimizar o acúmulo de recurso, porque não é um bom investimento, e gestão de materiais vai cobrar você o tempo todo em relação a isso, e só que isso expõe você em relação ao seu nível de serviço. Quanto menor o estoque, maior o risco que você tem de não atender pedidos, né? E, portanto, seu nível de serviço vai cair. Então, você vai ter que andar nesse meio termo o tempo todo. Por isso que eu disse agora há pouco que nem sempre você pretende ter o 100%. Para você ter o 100% de atendimento no nível de serviço, possivelmente você vai ter que ter níveis de estoques maiores. Para você ter níveis de estoques maiores, você vai ter custos maiores. O estoque, além de não permitir a remuneração do capital, ele representa custo para você. Por quê? Porque alguém tem que tomar conta do estoque, você tem que ter local para colocar o estoque, possivelmente você tem que ter um seguro para o estoque. O estoque gera para você perda de material. Por quê? Porque cai no chão, porque eventualmente
um inseto, um animal pode comer um pedaço do estoque se você não tiver cuidado. Tem uma série de problemas, né? E ele gera custos por si só, né? Então, você vai ter que achar, esse é o desafio, tá? É você conseguir conduzir um processo que lhe dê um bom nível de serviço, mas que ao mesmo tempo não implique em custos demasiados para você atingir esse nível de serviço, que no final das contas é intangível, esse nível de serviço é seu, você que determina. Ah, você quer ter 100%? Ótimo, então você vai ter que ter estoque até o teto para não faltar nada nunca. Ah não, eu não preciso ter 100%, eu admito trabalhar com 80%. Então pode abaixar bastante o estoque, reduz bastante o custo, só que tem a ciência que 20% dos seus pedidos você não vai entregar. Então você vai ter 20% a mais de dor de cabeça com seus clientes para explicar por que hoje não tem produto para entregar, o gerente da fábrica vai espernear 20% mais, você vai ter que pesar esses dois lados o tempo todo. Esse é o grande desafio, tá bom? Agora, vai ter falha? Vai. É o que eu estou falando ali. A falha existe. Então, se você de fato não tiver, se você, você puxou para você a responsabilidade, falou, não quero ter 100% de nível de atendimento, eu vou para poder abaixar os meus estoques, você vai ter problema, certamente, em vários momentos. Por quê? Porque por mais que você queira prever a demanda, e por mais que você confie nos seus fornecedores, você tem esses dois tipos de falha, né? A demanda pode aumentar, além do previsto, e o fornecedor pode falhar quando você não espera. Para isso serve o chamado estoque de segurança, né? Você vai ter um estoque de segurança, deixa eu ler com você aqui, não sei se eu estou avançando muito rápido, veja lá. Ou seja, é necessário trabalhar com o chamado estoque de segurança, tá? Ou estoque mínimo. Aliás, estoque de segurança e estoque mínimo, na teoria, na academia é conhecido como a mesma coisa, tá? Embora tenha algumas teorias aí que divergem, então cuidado com a questão. Em geral, estoque de segurança e estoque mínimo é a mesma coisa, tá bom? A não ser que o enunciado os diferencie. Caso contrário, vai no caminho que eles são a mesma coisa, tá? Permite que a empresa, é justamente esse estoque que permite que a empresa não precise parar a sua operação, tá? Então, quando você fala, não, o meu nível de atendimento, meu nível de serviço é 100%, significa que nunca vai parar nada. Ah, não, ele é 80%, significa que você vai, em 20% dos casos, você vai ter algum problema ali, que pode ser na linha de produção, pode ser no escritório, pode ser material de limpeza, pode ser um monte de coisa que faltou ali e que rebaixou o seu nível de serviço, tá? Ou você pode criar um nível de serviço para cada uma dessas áreas, deu 80% na produção, então em 20% dos momentos que o gestor da fábrica pediu, você não tinha produto, então a fábrica parou pra caramba. Você precisa pesar isso, tá? E para que serve esse estoque de segurança? Justamente para você não ter impacto no seu nível de serviço, não vai parar nunca, você vai atender o tempo todo, e ele vai absorver essas flutuações, né? A flutuação da demanda, sobretudo, né? A demanda ela varia, é natural que a demanda varie, então você vai ter ali algumas tolerâncias para cima e para baixo, se ela variar muito acima do que a própria variação ela é esperada, né? Por isso que você tem o estoque de segurança. O estoque de segurança é calculado em cima da variação razoavelmente esperada da demanda, né? Agora, se ela variou demais por qualquer outra razão, aí não há estoque de segurança que funcione, a não ser que você tenha um estoque absurdamente alto, que representa custo para você, a ponto de você nunca ser surpreendido por uma variação mesmo muito alta da demanda. Mas aí o custo-benefício não vale a pena, né? Você, para eventualmente, uma vez na vida, cobrir aquela variação absurda da demanda, você ficou a vida inteira com estoques até o teto pagando esse custo. Então não valeu a pena. Era melhor você não ter tido esse estoque a vida inteira, você não teria tido esse custo, e num único momento, quando a demanda foi muito alta e você teve o prejuízo de não atender aquele pedido, isso compensa o custo que você se livrou ao longo da vida toda não tendo estoque tão alto, tá? Então entenda essa mecânica para você conseguir criticamente avaliar as questões, tá? O estoque de segurança ele vai absorver justamente essas flutuações. Qual é a decisão que você vai ter que tomar? É essa, esse é o drama do nível de serviço, né? Que é, veja só, voltando aqui, é a principal medida de performance em gestão de materiais. Tá bom? Essa é a primeira e possivelmente uma das mais cobradas. Você tem outras específicas depois, quando você entra em estoque, você tem giro, tem cobertura, mesmo em compra, você tem o lote econômico de compra, você faz são várias medidas de tomada de decisão, né? Mas de performance, essa daqui é bem clara, tá? É bem específica. Então vamos lá. O nível de serviço é isso, o percentual de atendimento que você vai ter. Se você tem portanto, um estoque muito alto, você vai ter nível de serviço bastante alto, mas tem que ver se vale a pena, tá? Por quê? Nível mais alto custa mais caro, tá? E aí você vai ter que atuar dentro de limites razoáveis de custo. Quem que impõe o nível de serviço? A própria organização. A organização que vai definir se ela quer ter 50%, 70%, 90% ou 100%.
Quer ter 100%? Ótimo. Estoque até o teto o tempo todo, não vai falhar nunca, só que você vai pagar por isso. E não tem certo e errado. Um hospital, por exemplo, pode correr risco de estoque? Ah, chegou um paciente em estado grave, ele precisa do medicamento X, aí o gestor fala, ah não, mas eu tive que reduzir o estoque porque eu estava com muito custo e o financeiro me cobrou. Se eu não tivesse o estoque reduzido, eu ia perder meu emprego aqui, então eu reduzi o estoque de segurança mínimo desse medicamento, ontem acabou usando um pouquinho mais, não tem. Ah, e o paciente morreu porque ele está sem o medicamento. Tem cabimento? Não tem cabimento. Então, de novo, não tem certo e errado. Você vai precisar pesar tudo o que está acontecendo, qual é o contexto, qual é o cenário, é um hospital? Não, é uma empresa de sabão em pó, seja lá o que for, qual é o risco que cada uma das decisões oferece para quem está envolvido, né? É isso que você vai ter que levar em conta para estabelecer esse nível de serviço. Então, possivelmente no hospital, o nível de serviço vai ter que ser, se não for no topo, é muito próximo disso, especialmente na área pública, né? A área pública, por exemplo, provavelmente não vai ter essa relação. Né? A área pública vai ter que atender o tempo todo mundo, porque esse é o objetivo da área pública. A área pública não precisa ter lucro, né? O hospital é um exemplo bem interessante, porque ele tem os dois lados. Ele não tem cabimento, ele, em função do lucro, não ter um medicamento que salva a vida do paciente, mas o hospital precisa ter lucro. Até porque se ele não tiver, ele quebra. E aí ele não atende nenhum paciente, não é só esse. Aí vão morrer todos que precisarem do hospital. Então você precisa achar esse meio termo. O hospital é um exemplo bem interessante para ser discutido nisso, tá? Mas o exemplo clássico é esse. A empresa vai ter que pesar os prós e os contras de querer ter um nível de serviço alto ou baixo, tá bom? Nem sempre, portanto, a organização vai optar pelo maior lucro, pelo maior nível de serviço possível. Depende dos objetivos dela, do ponto de vista de lucratividade, de atendimento do cliente e assim por diante, tá bom? Bom, relação de custo-benefício. A gente já foi falando de maneira transversal de tudo isso, né? Mas veja só, para a gente frisar, dentro desse contexto, o administrador de materiais deve ser competente o suficiente para trabalhar com o estoque mais baixo possível, reduzindo os custos do emprego de capital, de armazenagem e demais custos alocados, e ao mesmo tempo ser capaz de manter um alto nível de serviço. Ou seja, atender o maior número possível de pedidos e requisições, tá, de materiais colocadas pela área de produção ou demais clientes internos, tudo dentro da estratégia estabelecida para a empresa que visa o maior lucro possível. Tá? Aqui está classicamente para o mundo privado. Né? No mundo público também não vai ter isso. Ah, eu não vou atender o contribuinte, o cidadão que chegou aqui, porque isso vai me dar prejuízo. Não tem isso. O objetivo do mundo público não é ter lucro. Tá? Embora o mundo público tem que pesar muito e está muito mal acostumado em relação a isso, pesar custo. Né? Não é porque é público e em tese não visa lucro que você pode gastar o que você quiser. Não é isso não. A primeira coisa, porque o dinheiro não é seu. O dinheiro é público, né? Então você tem sim que ter uma estrutura de controle de custo muito rígida, e eu diria que hoje isso está devendo bastante. Né? Mas de qualquer forma, ali é o exemplo típico do mundo privado. Né? Você vai ter que ter um cenário de lucratividade o melhor possível, para isso você vai ter que ter um alto nível de serviço com o estoque mais baixo possível. Não tem perfeito, né? Que você vai puxar aqui, descobre ali, você vai puxar lá, descobre acolá. Não tem jeito, você vai ter que achar a melhor posição aí do cobertor para fechar essa equação, tá bom? E andando sempre nessa fronteira. Quem que vai andar nessa fronteira? O gestor de material, coitado. Ele tem que fazer tudo isso. Ele tem que atingir o nível de serviço, ele não pode ter estoque alto, ele tem que dar lucro, ele tem que atender o gestor da fábrica que está gritando lá que não tem produto, o cliente está chiando lá do outro lado. 4, 5 atores diferentes, ele tem que atender todo mundo. É um baita desafio, não tem outro jeito. Tá certo? Vamos para uma questão? Durante o planejamento do Programa de Desenvolvimento Institucional da Prefeitura de Aracati, porque é justamente de lá, né, a prova, o gestor da área de materiais apresentou um indicador que retratava o nível de serviço do almoxarifado. É correto afirmar sobre esse indicador. Então veja lá, o indicador fala o quê? Nível de serviço. O que é nível de serviço? É o que foi atendido, né, satisfatoriamente, dividido pelo que foi recebido. Isso gera um percentual. Quanto que é esse percentual? Não sei. Quem estabelece é a própria empresa. Então vamos lá. Letra A. Indica o número de unidades de tempo que o estoque médio será suficiente para cobrir a demanda média. Não tem nada a ver com isso. Aí está entrando em medidas de estoque, né? Unidades de tempo que o estoque médio será suficiente para cobrir a demanda média. Isso daí é cobertura do estoque. Quanto tempo o estoque que você tem vai cobrir a sua demanda. Não tem nada a ver com o nível de serviço.
B, se o número de requisições atendidas pelo almoxarifado foi de 4.400 e 4.495 foi o número de requisições efetuadas pelos usuários, então o nível de serviço foi de 97,88%. A gente não vai fazer a conta aqui, mas eu já fiz e é isso mesmo. Veja lá, requisições atendidas, 4.400. Requisições efetuadas, 4.495, tá? Se você dividir um pelo outro, vai dar lá o 97,80, 97,9%. Vai dar 0,88 certinho, que é esse resultado aqui, tá? Então é isso. Veja que na prova você teria que fazer essa... Você nem precisaria fazer a conta, porque veja o resto. A primeira a gente já viu que não é. Vamos ver a C. O nível de serviço serve para medir a qualidade do material entregue. Não tem nada a ver com qualidade. Tem a ver com atendimento. Então não seria isso aqui, tá? Por último, quanto mais requisições forem atendidas, menor será o nível de serviço. Maior, né? Quanto mais atendimentos, maior o nível de serviço, não menor. Então você saberia que também não é. Veja, você não ia precisar fazer a conta. Você ia bater o olho aqui? Bom, 4.400 por 4.495 tem que dar os 90 e muitos %, né? E é isso aqui. Você com segurança, mesmo sem fazer a conta, poderia marcar a letra B, porque o resto não é, definitivamente, tá bom? Então, gente, já aprendemos a primeira medida de performance, fundamental medir performance em gestão de materiais. Mais para frente a gente vai ver, tem muito exercício matemático em gestão de materiais, especialmente quando a gente fala de estoque, né? Giro e cobertura são os dois clássicos, lote econômico entra em compras em estoque, a gente vai ver isso mais adiante. Mas aqui é o primeiro, ia ser bem simplesinho, é simplesmente uma relação, um dividido pelo outro, gera um percentual, mas de vez em quando vem para fazer uma continha como essa aí, mas é também bastante simples. Letra B, fechou? Vou chamar a vinheta, volto já já para a gente continuar. Até já.